Olá, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Estamos aí com mais um dos vídeos do nosso Papo Reto. Nós que somos umbandistas, já estamos aí há algum tempo na caminhada, a gente vem ouvindo muitas coisas aí, né? Muitos disparates em nome dos orixás, em nome das divindades, muitas vezes em nome dos pretos e pretas velhos, dos exus e pombagias, guardiões e guardiães, enfim. Muito impropério sendo dito em nome aí dos nossos guias, mentores, protetores e guardiões. E hoje nós queremos entrar especificamente nos mistérios do nosso Pai Xangô. Quem não já ouviu nos meios umbandistas, nessa caminhada nos centros, nos terreiros de Umbanda, aquela célebre frase que diz: "Não peça justiça a Xangô, pois você pode se arrepender"? Será que é isso mesmo? Será que tem um fundamento por trás dessa frase? Ou será que são invenções, que são criações das mentes humanas que ainda não conhecem e ainda agem por meio da ignorância? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos refletir um pouquinho sobre isso nesse nosso papo reto? Então vamos lá. Não peça justiça a Xangô, pois você pode se arrepender. Primeira coisa que me vem à mente, se a gente fosse trazer para os nossos exemplos aqui na matéria, nesse mundo humano, mundano e profano que a gente ocupa neste momento, nessa reencarnação. A quem que a gente tem que pedir justiça? Aos juízes? Às pessoas que trabalham com a lei? Ou a quem não trabalha com a lei? De onde será que surgiu essa crendice de que nós não devemos pedir justiça ao Senhor da Justiça? Então, para quem que nós devemos pedir justiça? Ou será que existe um fundo nesta frase, ela tem um sentido, portanto, porém, a gente não entende, não compreende ela profundamente? Então, esse é o intuito também dessas nossas reflexões a partir de agora. A gente precisa entender o que tem de verdade nessa frase e o que tem de ignorância, no sentido de ignorar alguns saberes dentro dos mistérios, das potências dessas divindades que nós, na Umbanda, chamamos de orixá. Mas será que é assim mesmo, então? Xangô, mais do que o orixá da justiça, será que ele é o orixá justiceiro, aquele orixá carrasco? Será que é por aí que a gente tem que compreender uma divindade, uma potência divina? Mas vamos continuar as nossas reflexões. Xangô é um orixá. Orixá é uma divindade. São os nossos ancestrais divinizados. Ora, toda divindade é perfeição. E toda divindade, ela não tem mais os sentimentos, as emoções humanas. Evoluiu, ultrapassou os limites da nossa humanidade. São divindades, como o próprio nome fala. Então, se Xangô é um orixá, é um ancestral divinizado ou uma divindade, ele é perfeição e ele é uma criação de Olodumaré, o nosso Deus absoluto na Umbanda, então ele é amor. Ou será que Olodumaré criou algo a mais que não fosse tudo amor? E aí a gente pergunta, onde se encaixa esse amor com esse lado justiceiro de Xangô, com esse lado carrasco de Xangô? Ou será que nós não estamos interpretando bem as divindades, os orixás, ainda que dentro das nossas capacidades, dentro das nossas limitações neste mundo materialista? Vamos voltar um pouquinho. A gente pode compreender, não limitando, mas a gente pode também compreender Xangô dentro de uma justiça ordenadora, ou seja, que dá ordem a tudo o que existe na criação. E também expressão desse próprio amor de Olodumaré, porque tudo o que foi criado por Olodumaré é manifestação de amor em seus variados graus e em suas variadas formas. Mas aí a gente conseguir entender, compreender o que é a justiça ordenadora e amorosa de Xangô, conciliando com essa frase da gente não pedir justiça a Xangô porque a gente pode se arrepender, aí fica meio paradoxal essa ideia. Mas será que é assim mesmo? Aí tem alguns que vão poder pensar o seguinte: não, mas amor é Oxum, amor pode ser Oxalá, mas Xangô não é amor. Como assim? Então o amor não corrige? Então tudo não é expressão do amor de Olodumaré pelas suas criaturas? A gente precisa ser mais coerente
mesmo nas nossas divagações, para que a gente não vá para o campo da mistificação, da fantasia e das teorias ilusórias. Então a gente precisa realmente entender e ir digredindo cada conhecimento que a gente vem recebendo ao longo da nossa evolução, e nesse caso a gente está falando dentro da nossa amada e sagrada Umbanda, como essa mãe divina que acolhe a todos em seus seios e que dá esse leite, que é a essência da sua verdade, da sua sabedoria. A gente precisa compreender os parâmetros e agir e pensar com coerência e depois agir com coerência. Então, quando a gente fala que tudo que Olodumaré criou a gente entende como amor, e amor não como um sentimento humano, porque esse sentimento humano que a gente chama de amor está muito longe de ser o verdadeiro amor de Olodumaré por cada um de nós. Mas é um ensaio, o sentimento humano é um ensaio. E aí, para quem ainda não conhece o livro Diálogo com a Luz sobre as Sombras, o autor fala muito profundamente dessa questão do amor como sentimento, ou então o amor como a força da luz cósmica em ação. Essa luz sendo o próprio reflexo no mundo manifestado da criação, né? Ou seja, a criação de Olodumaré. Só fazendo aí um ganchinho e trazendo um pouco mais de conteúdo para os irmãos e irmãs umbandistas. Mas dando continuidade, a gente precisa pensar com certa coerência. Então, se tudo que foi criado é amor, Xangô também é um deus de amor. Ora, mas ele é justiceiro? Não. Ele é a lei. Ele é o criador da lei. E essa lei estrutura tudo o que existe, desde os planos mais sutis aos planos mais densos, que é esse que a gente está ocupando. Então a gente tem que entender que o amor, ele também corrige. Então nem por isso a gente não pode falar que é uma expressão também de Xangô o amor, só que em uma diferente forma, na forma da lei. Assim como cada orixá vai expressar esse amor, também dentro das suas diferentes e variadas formas, cada um dentro dos seus mistérios e princípios. Então, sim, Xangô é o nosso pai da justiça. E a justiça de nosso pai Xangô, ela é ordenadora e amorosa, sim, mesmo que ela exista para nos corrigir, para nos colocar em conformidade com as leis, para o nosso próprio bem, para o nosso bem maior. Mas ser justo é bem diferente do ser justiceiro, e eu vou explicar essa diferença, e também é diferente de ser impiedoso, implacável. Ou seja, aquele Deus que busca da gente, que requer de nós, aquela divindade, melhor falando, que requer de nós um medo, um pavor, um temor, mais do que o respeito e mais do que a consciência. E nós já estamos num ponto, nós já chegamos num ponto de evolução espiritual de entendermos que o que as divindades, ou que Deus, Olodumaré, nosso Pai Absoluto na Umbanda, quer de nós é a consciência, a evolução, que nos reconheçamos a partir da nossa humanidade como seres divinos. E a humanidade é diferente também da desumanidade. A questão é que sem conhecimento, sem interpretação correta desses símbolos de todos os orixás, e neste caso específico do nosso pai Xangô, fica complicado, porque a gente começa a se perder em fantasias, em teorias criadas por desumbandistas, fazendo uma brincadeira aqui, que vão criando fundamentos despropositados ou propósitos sem fundamento, que vão criando uma religião que não toca a religiosidade ou a espiritualização, o raciocínio sobre as leis por tomada de conhecimento e conhecimento dessas leis e vivência de acordo com essas leis. Então criam simplesmente fórmulas, frases de efeito, de força, mas que as pessoas não conseguem interpretar e começam então a ver determinados orixás, como neste caso do nosso pai Xangô, apesar dele ser o pai da justiça, mas que a gente ser aconselhado para não pedir justiça para o pai de justiça. E aí eu volto de novo àquela questãozinha anterior. Ora, e eu vou pedir justiça para quem, senão ao pai da justiça? O que está me faltando compreender que me faz temer, que me faz ter desespero, me faz ter medo de uma divindade, de um orixá, do nosso pai Xangô, ao invés de compreender as suas leis, respeitá-lo e amá-lo? Vou pedir licença a você, meu irmão, minha irmã umbandista, para trazer uma referência bibliográfica aqui de um livro que eu acho que vale muito a pena vocês tomarem conhecimento. Eu vou fazer uma breve leitura. O livro, na verdade, são 3 livros. No livro terceiro, eu achei essas partes, e eu vou trazer um pouquinho para vocês uma interpretação sobre essa questão de Xangô, que traz muita clareza. Nesses livros falam dos 10 principais orixás, que são fundamentos das casas de Umbanda. Não é limitação, né? Não é uma limitação, mas falou-se de 10 orixás, e dentre eles está Xangô. Então, é o livro terceiro e o Equetá,
Imberê Awam Orixá, Iniciação aos Mistérios dos Orixás, de José Samanda Malagrida. Na introdução desse livro, ele diz assim, o autor: não podemos nos relacionar com o que não conhecemos, nem alcançaremos o que achamos conhecer só porque imaginamos. É preciso preparar, é preciso fundamento. Não deixa de ser uma indireta, ou melhor, uma direta, sobre essa questão da nossa caminhada religiosa dentro da religião de Umbanda. Ou seja, a Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. Essa frase também é conhecida de todos, mas muito pouco aplicada nos terreiros, né? Então a gente também tem uma tendência de aplicar frases cujos conceitos nós nem conhecemos. E nós ignoramos algumas frases que são muito claras para nós, mas que requer de nós consciência. E talvez não estejamos tão dispostos assim atrás desse conhecimento, dessa consciência mais profunda. E esse também é um dos objetivos desses nossos vídeos, não só do Papo Reto, como este, também como todos os vídeos do nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz. E o autor continua lá ainda na introdução. E é em nossa imaginação exatamente onde podemos nos perder em divagações, principalmente quando elas nunca partiram do conhecimento, mas se derivaram simplesmente da nossa própria incompreensão sobre o sagrado, sobre a Umbanda, sobre as nossas liturgias e sobre os orixás. Ou seja, transformaram-se em fantasias. Como dito, uma mentira repetida muitas vezes pode passar a ser entendida como uma verdade. E aí está o grande problema, pessoal. Porque quando a gente fala demais uma mentira e a gente repete ela incansavelmente, ela se torna uma verdade para nós e nós paramos de questioná-la, nós paramos de refletir sobre elas. E aí, muitas vezes, inclusive, essas mentiras se tornam tradição em algumas religiões. Como a gente pode ver lá no Oriente, né? Aquelas mulheres que utilizam burca, todo aquele preconceito sobre as mulheres que não podem dirigir, não podem estudar. Então são verdades criadas pelos homens que de nada refletem a verdade divina de Olodumaré nem dos orixás, mas que são replicadas constantemente e passam a ser a verdade para uma cultura, por uma nação, por um povo em um determinado tempo. E graças a Deus existe esse tempo, né, para nos lembrar, por meio da morte, que tudo tem um início, um meio e um fim nessa terra, exatamente para que a evolução se processe. Mas voltando a esses excertos que eu tirei desse livro, Iniciação aos Mistérios dos Orixás, o livro terceiro, na introdução, então eu queria dizer assim que realmente eu concordo. Eu estudei muito, eu pensei muito, refleti muito e eu concordo plenamente com cada coisa que esse autor vem dizendo em relação aos orixás. E é interessante a gente notar também e nos perguntar, nos questionar como umbandistas, será que não tem muitos dirigentes, muitos umbandistas pegando essas teorias fantasiosas, maravilhosas, fictícias e até ilusórias, pintando elas de verdade, repetindo elas constantemente, até que entra na cabeça aí de alguns umbandistas e tornam a ser reverberadas como grandes verdades dos orixás divinas de Olodumaré, porque eles são os pontífices, né, são os canais desses orixás? Será que nós temos nos questionado, ponderado com razão, com uma lógica, com um conhecimento fundamentado e embasado? A questão é que alguns destes conhecimentos acabam sendo mascarados por detrás de uma tradição, um conhecimento verdadeiro, até um conhecimento oculto, quando não de verdades, verdades absolutas, que aí a gente passa por lado do dogma, que é inclusive uma coisa que nós não temos ou não deveríamos ter dentro da nossa Umbanda, dogmas, que são verdades indiscutíveis, inexoráveis, que não podem ser questionadas. Isso não deveria existir em religião nenhuma, mas nós sabemos que algumas religiões elas se baseiam em dogmas. Entretanto, todavia, não é o caso da nossa Umbanda, que tem um cunho universalista, que tem base também espírita, para quem segue essa linha espírita, e questiona, e que busca comprovação, não simplesmente por determinação de alguém, mas por experiência, por uma ciência espiritual aí por trás e por compreensão dessa ciência espiritual e das leis, diga-se de passagem, então, novamente, o domínio do nosso Pai Xangô. Voltando de novo nesse livro terceiro, de Iniciação aos Mistérios dos Orixás, de José Samanda Malagrida, no capítulo 1, ele começa exatamente com o Orixá Xangô. E o subtítulo desse capítulo é o seguinte: o Pai da Justiça, Xangô, o Pai da Justiça, o grande rei e juiz,
o senhor das pedreiras, o senhor da lei, da ordem e do karma. De cara eu já vou deixar uma perguntinha aqui para os meus irmãos e irmãs umbandistas. Por que Xangô é o senhor das pedreiras? Eu não vou responder. Eu vou deixar aqui para vocês pensarem e refletirem sobre isso. Já pensaram por que essa conexão, essa simbologia de Xangô com as pedreiras? Talvez aí, quem sabe mais para frente, a gente faça um outro vídeo falando dessa simbologia. Mas esses livros, inclusive que eu estou tomando aqui como referência, eles nos chamam muita atenção para essa questão das interpretações dos símbolos, que a gente precisa ter as chaves corretas ou os conhecimentos corretos para poder abrir as portas do conhecimento, ou seja, para decodificar essas simbologias dos itãs e das mitologias dos orixás. E isso aí faz parte da mitologia de Xangô. Xangô, o pai, o senhor das pedreiras. Por que pedreiras? Oxum, a mãe das águas. Por que mãe das águas? Yansan, a mãe das tempestades. Será por que mãe das tempestades? Então a gente precisa ir além do nosso conhecimento. Já é hora, já passou da hora e é tempo da gente buscar o fundamento e o propósito da Umbanda como luz e lei divina. E aí eu retirei um outro trecho desse livro também no capítulo 1 que fala de Xangô. Xangô é a própria lei perfeita e ordenadora que rege, pondera e julga todos os seres com consciência. E é Xangô que representa toda a estrutura dos mundos e da criação. E é interessante que mais à frente, o autor desse livro nos chama a atenção que nós temos que ter cuidado também com a nossa forma de pensar, de raciocinar, de refletir as coisas, de agir diante das coisas. E ele então nos diz que é o seguinte, que existe um conhecimento, uma sabedoria arcaica de Umbanda que vem há muito tempo, mas que muitas coisas foram colocadas no meio dessa sabedoria, por seres humanos falíveis, com pensamentos às vezes errôneos, sem conhecimento, por ignorância, nem sempre por maldade, às vezes sim com maldade. Nós sabemos que temos pessoas que se utilizam de meios aí estapafúrdios, maquiavélicos para dominar as pessoas, mas nem sempre, às vezes é simplesmente ignorância, uma incapacidade de refletir, como a gente ainda vê hoje em dia. Mas a grande questão é que o autor nos chama atenção para essa necessidade da gente evoluir no nosso pensamento também, que a gente não pode ficar pensando ou continuar pensando e agindo como pensavam e agiam os nossos antepassados. E eu não estou falando dos ancestrais divinizados, é diferente. Depois busquem a diferença entre um ancestral divinizado e um antepassado. E eu já trago uma bem básica, uma diferença bem básica aqui para vocês compreenderem. Nós fazemos parte dos nossos antepassados. Ora, se somos reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação, então nós temos que compreender que em algum momento nós tivemos nessa genealogia, nessa árvore genealógica nossa, e nós éramos lá o nosso tataravô, o nosso tataravó, enfim, que fizemos parte dessa nossa mesma ancestralidade, entre aspas, e o que eu prefiro chamar de antepassados. O que acontece? Era eu pensando lá atrás, dentro da minha limitação, naquele momento de evolução, naquele tempo. Hoje eu estou num novo momento e eu preciso pensar diferente. Porque se eu continuar pensando, agindo e vivendo com os mesmos costumes, exatamente como lá atrás, então não haverá evolução. E a lei da evolução é uma lei inexorável. Então essa é uma reflexão bem interessante que eu acho que o autor deixa de forma muito clara para nós. E então o autor nos diz: Xangô não é justiceiro, nem deve ser temido como antigamente pelos nossos antepassados. Olha aí, a gente buscando a nossa árvore genealógica, nos conectando ao nosso antepassado, obviamente trazendo para o presente tudo de bom que eles nos deixaram. Nós precisamos reverenciar sim os nossos antepassados, a tradição, mas nós não podemos continuar vivendo daquele mesmo jeito, pensando daquele mesmo jeito. A evolução ela precisa se processar. E se não for por amor, vai ser pela dor e pelo sofrimento. E aí entra novamente a lei de Xangô, que um pouquinho mais à frente eu vou explicar melhor. Então vamos lá para a gente compreender melhor essa questão da diferença entre justiça e justiceiro. Umbandistas, é o seguinte, o justiceiro, ele não está muito preocupado com as leis divinas, com as leis do nosso pai Xangô, com as leis humanas. Os justiceiros são aqueles que criam as próprias leis, baseado nas próprias vontades, nos próprios caprichos, na própria visão de mundo. Você já imaginou se cada visão de mundo de cada ser humano fosse tornada em lei? Seria impossível. É por isso que existe a lei e existem as interpretações corretas ou não dessa lei. A lei humana é um ensaio, nós estamos só caminhando. E o que é preciso a gente entender? Essa diferença básica.
ser justiceiro é eu ter uma própria lei, independente da lei maior, eu quero fazer a minha lei ser cumprida, não importando se ela está em encontro, se ela vai em encontro ou de encontro à lei divina, a lei dos orixás, por exemplo, a lei de nosso pai Xangô. Então o justiceiro, ele quer justiça com as próprias mãos. Ele, de certa forma, não conscientemente, mas subconscientemente, ele não confia na lei divina e por isso ele acha que ele tem que fazer a lei dele com as próprias mãos na hora que ele acha que é certo. E quem de nós tem capacidade de fazer um julgamento imparcial sobre o que é certo e errado, pegando a bagagem espiritual de cada um? Quem de nós pode se colocar na posição de enviados, emissários do nosso pai Xangô e agir com a justiça que nós interpretamos como se fosse a dele, e fazer essa justiça com as nossas próprias mãos? E aí eu pergunto, para quem foi que Xangô deu o seu machado de 2 lâminas? Para quem foi que pai Xangô entregou o seu Oxê? Que eu saiba, para ninguém. Que eu saiba, apenas ele pode julgar, ponderar e dar as sentenças na vida de cada um, dentro da lei kármica, dentro da lei da causa e efeito, da ação e da reação, enfim. A ação da lei. E isso, obviamente, como nós sabemos, e nesse livro é trazido isso de forma muito clara, que essa lei é aplicada por Ogum e também Exu. Mas vamos lá. Estávamos falando dessa diferença entre os justos e os justiceiros. Ora, se os justiceiros não confiam, entre aspas, nessa justiça divina, no tempo de Deus, já os justos, eles confiam. Eles agem de acordo com a lei, eles aplicam a lei, mesmo a lei humana, mas dentro da maior imparcialidade possível e também dentro do tempo necessário. Aí a gente vai ponderar e vamos nos desapegar um pouquinho da lei humana, que ainda são ensaios dessa justiça, que a gente vai compreender de forma mais profunda no futuro. E para isso a gente precisa mudar também, novamente, aí, a chamada, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Porque se a gente continuar aplicando a justiça humana como ela é aplicada hoje e transformar isso em tradição, o que acontece? A gente vai continuar sendo injusto. Então por isso esse autor nos chama a atenção que cuidado com as tradições, elas têm as suas importâncias, mas elas não podem nos engessar no tempo, no espaço. Nós precisamos continuar caminhando e refletindo cada vez mais com mais conhecimento. E voltando para o título desse vídeo, o que me deixa assim mais abismado com a má interpretação dessa frase? Porque, como eu falei, essa frase tem um fundo de verdade, mas a má interpretação dela, e por muitos umbandistas, é que me deixa pasmo e até admirado com tamanha criatividade, para não chamar de fantasia. Ora, se a gente não deve pedir justiça ao nosso pai Xangô, que é o pai da justiça, o senhor da justiça ordenadora, então a gente deve pedir para outro orixá, certo? Então eu posso entender que se eu pedir para Xangô, essa justiça pode recair, ou seja, esse Oxê ou esse machado de 2 lâminas do meu pai Xangô pode recair sobre a minha cabeça. Então eu não vou pedir para Xangô, eu vou pedir para um outro orixá, que aí é o jeitinho brasileiro de eu conseguir o que eu quero sem ter que a justiça divina ser realizada. É isso que eu entendi, meus irmãos umbandistas e umbandistas. Porque é o que dá para entender. E eu estou vendo muito umbandista e umbandista interpretando exatamente, literalmente dessa forma. Então, quando eu quero alguma coisa e eu estou desconfiado de que eu não tenho merecimento, então ao invés de pedir para Xangô, eu vou pedir para Oxum, vou pedir para Iemanjá, porque eles vão dar um jeitinho de me ajudar, já que eu não sou tão merecedor assim. Será que é isso mesmo? Não por acaso estamos aonde? Nessa terra chamada Brasil, que lá fora, inclusive, em outros países é conhecido como o país do jeitinho. Sempre estamos procurando um jeitinho para resolver as coisas de uma forma que atende aos nossos caprichos pessoais. E aí aquela história, eu lembro também nos noticiários que a gente vem vendo aí todos os dias, dia após dia, que as pessoas querem sim uma justiça, mas quando essa justiça não é aplicada na vida delas. É exatamente o que essa frase quer dizer. Então eu vou pedir justiça ao meu pai Xangô quando for para aplicar justiça na cabeça do outro, mas quando for na minha eu vou pedir para o outro orixá, que eu posso não aguentar o peso do Oxé de Xangô. É isso mesmo, meus irmãos umbandistas, que eu estou ouvindo por aí, à torta e à direita? Será possível que a justiça, quando ela for boa para mim, eu quero ela, mas quando ela não for, eu não quero a justiça do nosso pai Xangô? Então, quando é para aplicar a justiça em mim, nos meus amados, na minha família,
eu quero que ela dê um espaço, que ela seja mais flexível, que ela não olhe com tanto peso, não me cobre tanto, mas quando é para cobrar na coroa do outro, na coroa do irmão, lá fora nas outras famílias, eu quero que o machado desça, o Oxé de Xangô desça e rache a cabeça de todo mundo. É isso que eu estou entendendo? Porque está bem claro esse entendimento para os umbandistas. Então, quando eu quero a justiça na vida do outro, eu peço para Xangô. E aí, quando eu quero a justiça na minha vida, eu vou pedir para outro orixá, que aí eu não posso dar conta dessa justiça. Então é isso mesmo, o povo está barganhando, não só com os guias de Umbanda, mas também até com os orixás, entrando na religião de Umbanda, buscando a religiosidade de Umbanda para barganhar com os orixás. É isso que eu estou entendendo? Vamos parar com isso, meus irmãos e irmãs umbandistas, já passou da hora. Orixá é potência divina, orixá é uma divindade, orixá são os nossos ancestrais divinizados, são arquétipos que são modelos da perfeição. Então não cabe barganha com o orixá. Então quando eu quero justiça, eu peço para Xangô aplicar na vida dos outros. Quando eu tenho medo dessa justiça, eu vou pedir um outro orixá, porque ele vai dar um jeitinho, como se os orixás também não atendessem, não se movimentassem, não se manifestassem dentro dessa lei que estrutura toda a existência, todas as manifestações. Será que tem como então? Então Xangô trabalha com a lei e os outros orixás trabalham aquém dessa lei ou além dessa lei? Como é que é isso? Então será que os outros orixás, eles atuam, eles operam e se manifestam dentro dos seus domínios fora dessa lei ou à margem dessa lei? Claro que não. Eles estão harmoniosamente, intrinsecamente, essencialmente conectados, todos entre si, cada um dos orixás. Eles trabalham, atuam e se manifestam em profunda harmonia e perfeição. Então sim, Xangô é essa justiça mais rigorosa, porque ela é exatamente a lei que estrutura toda a criação de Olodumaré. E essa lei ela tem que ser muito bem embasada, muito sólida, assim como é o fundamento de um prédio, por exemplo, para poder manter todo um prédio sua estrutura e não ruir, não afundar a base e não ruir todo o prédio. Então a lei de Xangô, que estrutura tudo que existe, tudo que foi criado, tudo que é manifestado, ela precisa estar muito bem consolidada. E neste ponto a gente vê esse rigor dessa lei, porque ela é perfeita e ela é ordenadora. Em um dos trechos desse livro nos lembra que não cai uma folha de uma árvore se assim Olodumaré ou Deus não permitir. Isso está escrito nas leis de Xangô, pela onisciência desse Deus absoluto que nós chamamos de Olodumaré na Umbanda. Enfim, a verdade, meus irmãos umbandistas, é que essa lei de Xangô, ela se processará de um jeito ou de outro, quer queiramos, quer não queiramos, independente de nós pedirmos. Até porque o que nos é nosso de merecimento, nós já vamos receber independente de pedir. E mesmo que nós peçamos alguma coisa que não seja do nosso direito, essa coisa não vai se realizar. Não é assim que as coisas acontecem. Existe uma ordem e um equilíbrio cósmico universal, que mesmo que nós não consigamos ainda compreender nem enxergar, pelo caos que nós estamos vivendo aqui nesse mundo de ilusões e não mundo de verdades, porque isso é muito claro também, tem que ficar muito claro nas nossas consciências, então essa lei vai se processar. E aí é Xangô estruturando tudo o que existe, toda a criação de Olodumaré. Então nós precisamos parar de ver Xangô como uma divindade irascível, temerosa, castigadora, como justiceiro ou como carrasco. Nós já temos condição de compreender uma divindade minimamente, mesmo que nós até humanizemos essas divindades, o que já não é correto, mas o pior é que nós não desumanizemos essas divindades. Porque senão aí a gente realmente passa de qualquer limite do bom senso. Vamos para outra parte aqui, desse mesmo livro aqui do capítulo 1 que fala sobre Xangô, que diz o seguinte: então a lei, ou melhor, a justiça de Xangô, coloca-se como imperiosa na devida proporção do ato falho cometido. Nesse caso não há o merecimento da misericórdia de Oxalá ou de Xangô. Olha que ele inclui Xangô, porque sendo divino, ele tem todos os atributos da divindade. Então ele também é a expressão do amor e ele também é a expressão da misericórdia. Ainda que cada um dos orixás, e a gente precisa entender isso dentro das simbologias, dos orixás, dos itãs, das mitologias, cada orixá tem o seu grande mistério. Mas todos os orixás compartilham e compactuam dos mistérios dos outros orixás. Eles trabalham em uníssono, eles trabalham numa cadeia muito lógica de perfeição e harmonia. Então a gente tem que entender que quando um ancestral divinizado se torna um ser divino,
ele tem todos os atributos da divindade, mas ele tem a manifestação dele precípua, o grande mistério que ele é o grande regente, ele é o grande arquiteto, ele é o grande manifestador. E no caso do nosso pai Xangô é a lei. E no caso do nosso pai Oxalá a gente poderia botar a misericórdia, dentre outros atributos. Mas olha que interessante, o autor fala aqui, ó, nesse caso não há o merecimento da misericórdia de Oxalá ou de Xangô. E ele continua, pois seria condescendência com o erradio, ou seja, com a pessoa que está fazendo a coisa errada, a misericórdia com a pessoa que não tem merecimento. Sendo que essa lei vai tocar, vai pedir dessa pessoa um reajuste exatamente para o bem maior dessa pessoa, dessa individualidade desse ser humano. Então, se não houvesse justiça na nossa vida, nós não nos reajustaríamos e assim os orixás seriam condescendentes com as nossas falibilidades, com os nossos erros. Nós continuaríamos sendo seres erradios ou pecadores, entre aspas, para o resto da eternidade. Porque bastava pedir a misericórdia ao nosso pai Oxalá? Não, a misericórdia pressupõe merecimento, pressupõe tomada de consciência, pressupõe tendência a um reajuste natural pela lei de amor, mas vamos dar continuidade. Então seria condescendência com o erradio, com o ser humano que erra, que não demonstra capacidade de alterar sua ação, senão por força da lei retificadora, ou reequilibradora dos pratos da balança universal de todas as coisas, pratos esses que estão na balança de Xangô, ou nas mãos de nosso pai Xangô, ou nos domínios do nosso pai Xangô. E aí o autor continua. Interessante notar que a ação da lei de Xangô trata-se mais especificamente de um movimento de fora para dentro. Eu achei muito interessante, eu achei muito clara e muito profunda essa interpretação dada, de que a lei de Xangô ela trata-se mais especificamente de um movimento de fora para dentro. Olha só o que ele diz, a gente vai entender isso agora. De um movimento de fora para dentro, do exterior, ou seja, um infortúnio, um problema, uma reação da lei, para o interior, a necessidade de refreamento do modo de agir, o burilar da consciência. Isto é, a lei ainda não interiorizada pelo ser, por isso externa a ele, dando limites internos ou cobrando os reajustes conscienciais interiores. Gente, é muito interessante. O que o autor quis dizer com isso dentro da minha interpretação? Que Xangô nos envia as circunstâncias da vida como uma imposição da sua lei para nos estimular ao movimento de reajuste necessário. Então, quando nós não agimos de dentro para fora, seja pela minha consciência realizada, então vem a lei de fora para dentro, usando as coisas do mundo, as pessoas do mundo, para me colocar no meu devido lugar de reflexão, de ponderação, de reajuste ou de reharmonização, de buscar a compreensão dessa lei e a interiorização dessa lei, que vai se transformar em consciência quando for interiorizada. Então, quando eu não ajo em sintonia com essa lei, vem essa lei de Xangô, que ela tem esse sentido de fora para dentro, porque vem me corrigir, vem me chamar a atenção, porque dentro eu ainda não estou preparado para essa consciência de realizar isso, se não for por força das circunstâncias. E o autor continua. De outro modo, quando o ser mais ou menos consciente já se demonstra capaz de agir com amor, ou seja, apreender, interiorizar a lei, então tal lição ou aprendizado dá-se de dentro para fora, isto é, a compreensão realizada, saindo ele do nível da expiação e passando à aprovação, fazendo-se assim merecedor da misericórdia divina. Ou seja, quando eu não preciso o tempo inteiro da lei me punindo, me castigando ou me penalizando, eu ajo com consciência. Quando eu começo a agir com consciência, então eu me passo a ser merecedor da misericórdia de Oxalá. Umbandistas, o que a gente precisa entender é que não adianta a gente pedir uma coisa que não esteja no nosso merecimento, que não seja nossa por direito. E se a gente quer que ainda não seja algo do nosso direito, se a gente quer tornar isso do nosso direito, então a gente tem que começar a fazer a mudança dentro de nós. E assim a misericórdia se processa e aquela lei que viria com todo o rigor do nosso pai Xangô sobre as nossas coroas, aquele machado que desceria com todo o peso, com as duas lâminas, podendo pegar tanto a vítima quanto o culpado, ela vai ser ponderada sobre essa misericórdia do nosso pai Oxalá, e assim o que nós deveríamos reajustar dentro dessa lei, nós já começamos a fazer isso pelo processo da tomada de consciência e nós nos tornamos merecedores das bênçãos que nós tanto queremos, que nós tanto almejamos e que tanto nós buscamos
na nossa vida. Essa é a grande diferença. Continua o autor. Em outras palavras, a misericórdia deve ser uma bênção alcançada por merecimento e não por teimosia. Teimosia é corrigida pela lei nua e crua de Xangô, de fora para dentro. Já o merecimento recebe o toque da misericórdia divina de Oxalá, pois a lei já está sendo naturalmente interiorizada pela consciência em seus próprios atos cotidianos, ou seja, passa a agir mais ou menos dentro da lei e não no sentido contrário a ela. Enfim, é isso, minha irmã umbandista, meu irmão umbandista. A gente tem que parar de achar que mesmo quando a gente não mereça algo, que basta a gente pedir para um outro orixá que ele vai dar um jeitinho de fazer. Então a gente tem que entender ou interpretar melhor essa frase que tem um fundo de verdade, que cuidado ao pedir a justiça para Xangô, pois você pode se arrepender. Sim, quando nós não temos merecimento, quando nós não estamos dispostos a nos melhorar, a nos autoconhecer, a nos auto-reformar, nos auto-reajustar, em nome da lei, pela lei, para o nosso bem, para o bem do outro, quando a gente não está disposto a nada disso, aí a gente tem que ter cuidado mesmo em pedir a justiça. Porque pedir isso é evocar as forças de Xangô sobre o nosso próprio Ori. Então é nesse sentido que essa frase diz. Então se você não está disposto a mudar nada, a fazer nada para conseguir a paz, o bem, o bom, o belo e o justo que você quer na sua vida, então é melhor você ficar quieto. E aí você buscar os conhecimentos e estudar um pouquinho mais. Que também não se engane, se demorar demais e passar o tempo necessário, na hora correta, Xangô vem com seu Oxé e a justiça se realiza pela dor e pelo sofrimento. Então muitas pessoas inclusive dizem, falam assim, eu prefiro não conhecer porque assim eu não posso ser cobrado. Eu prefiro não tomar consciência de certas leis, porque se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, a lei não me alcança. Só que a lei alcança sim. Quando a lei compreende, ou seja, os orixás, as inteligências que estão por trás dos orixás compreendem que já é hora do aprendizado, então vem pela dor, pelo amor, já que eu não tive a humanidade, o bom senso, a sensatez de buscar pela lei do amor. Então a lei da dor, ela se torna essa grande professora e alvissareira para nos despertar que a lei da evolução, ela é inexorável e todos estão submetidos 100% a ela. Então não nos enganemos. Se achamos que podemos pedir alguma coisa para algum orixá, para algum guia, e que Xangô estará de costas e que o Oxé de Xangô não recairá sobre os nossos oris, nós estamos muito enganados. Estamos enganados também se achamos que os outros orixás nos atenderão no nosso desmerecimento, nos nossos impropérios, nas nossas desfaçatez diante daquilo que nós não temos condições de receber e nem fizemos nada para merecer. Enganam-se aqueles que acham que tem um orixá, um aboró ou um iabá, que é seu compadre, é sua comadre, e por isso que não vai deixar de te atender. Se a gente analisar bem, tudo isso é coisa de criança, crianças espirituais, espíritos ainda infantilizados em suas consciências, em suas condições de enxergar, de interpretar e de agir diante desses nossos sagrados orixás da nossa Umbanda. Então tem uma parte também nesse livro que o autor deixa muito claro, é que nós devemos nos ajustar à lei. Não é a lei que fica se ajustando a cada um dos seres humanos, das individualidades dentro dos seus caprichos. Então a lei é a lei e ponto e pronto. Então, irmãos umbandistas, irmãs umbandistas, a lei é uma só, ela é perfeita e ela é divina, e essa é a lei de Xangô. Nós, seres humanos, precisamos nos adequar e nos ajustar e caminhar em paralelo e até estarmos dentro dessa lei, agindo dentro dessa lei e sendo essa própria lei em manifestação. Do mesmo jeito que os orixás, tudo que eles fazem, qualquer orixá, mesmo que não seja nosso pai Xangô, o pai soberano das leis, todos os orixás, eles agem pela lei, para a lei, sob a lei, diante da lei, e eles também são parte da manifestação da própria lei, ainda que Xangô seja o pai maior dessa lei. Então a gente não pode continuar brincando de barganhar com os orixás, que quando eu quero alguma coisa que eu não tenho merecimento, eu vou pedir para os outros orixás, porque os outros orixás vão dar um jeitinho, porque isso não existe, isso é fantasia, isso é mistificação, isso é ignorância e não faz parte de nenhum dos fundamentos da Umbanda e muito menos de algum preparo dentro do entendimento dessa nossa religiosidade umbandista. Bem, meus irmãos, este é o recado que eu gostaria de deixar nesse nosso vídeo do Papo Reto sobre o nosso Pai Xangô, o Pai da Justiça, o grande Rei e Juiz, o Senhor das Pedreiras, o Senhor da Lei, da Ordem
do equilíbrio e do karma. Se serviu para alguma coisa, então guarde e pratique. Se não serviu, jogue fora. Se gostou do nosso vídeo, dê um joinha, nos ajude compartilhando. Tem alguma questão, alguma dúvida, algum assunto, alguma colocação? Então deixa aí nos nossos comentários e quem sabe pode ser tema de outros vídeos dessa nossa série de Papo Reto. No mais é isso. Contamos com a ajuda de cada um de vocês, irmãos e irmãs umbandistas ou simpatizantes dessa nossa religião sagrada e amada de Umbanda, para manter esse canal ativo e possível. Sem o apoio de vocês, nada disso estaria sendo realizado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Paz e bem, um abraço com muito axé e até o próximo vídeo do nosso Papo Reto.